Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar do Kinea High Yield. O fundo ali que se pretende ter o maior risco, o maior retorno da Kinea, né? Que é uma gestora que eu gosto, né? Que é uma gestora ali interessante, mais segura. E antes de começar, aquele pedido de sempre, se inscreve no canal, deixe seu like para esse vídeo vai para mais pessoas, né? Que se interessem por esse tipo de conteúdo. Pessoal, ele tá com um pequeno ágio aqui, né, de 1,5, só que eu acho que tá caro. E por que que eu acho que tá caro, né? Em uma análise comparativa, um estudo comparativo, tem muitos fundos muito bons de crédito, muito descontados, né? Então, como esse está com um pequeno ágio, para mim tá caro, tá? Para mim tá caro vista ao mercado que a gente está vivendo hoje, beleza? Vamos lá, vamos olhar esse fundo que, como eu disse, né, de uma gestora que eu gosto, 30 mil cotistas, não é tanto, né, não é uma profundidade tão grande assim quando a gente compara com outros fundos da casa, mas já tem uma certa profundidade, né? PL aí de quase 3 bilhões de reais, bem interessante, PCA 11,61, com CDI 4,99%, interessante, né? 1,4 de taxa de administração, que é carinha, mas pelo menos não tem a taxa de performance. Vamos ver aqui a posição ao final do período. Na data deste relatório, o high yield apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 82% em ativos-alvo, 12% em LCI e 4,4% em caixa. A parcela investida em CRI e em PCA corresponde a 69,2%, né? Já o montante em CDI, 12,7%. Então, esse é um fundo ali que está mais voltado para o IPCA, beleza? Quando a gente compara, por exemplo, com o Securities, né, o KNSC, você vê que lá é um pouco mais equilibrado essa relação CDI e IPCA, beleza? Distribuição de dividendos. Os dividendos referentes a junho com distribuição foram no dia 11 deste mês, são de 1,05 por cota e representam uma rentabilidade isenta de imposto de renda para pessoas físicas de 1,02%, considerando a média de ingresso de R$ 103, que corresponde a 129% da taxa DI no período. 152% do CDI, considerando o gross up do imposto de renda a líquida de 15%. Gross up é um investimento que é o equivalente tributável, que a gente chama, né? Ou seja, tem alguns investimentos que têm tributo, outros que não. Então a gente faz essa comparação de rentabilidade, porque quando você tem imposto de renda, isso diminui sua rentabilidade, beleza? Vamos lá. Principais movimentações da carteira do fundo, neste último relatório, realizamos investimentos em novas operações de CRI no valor de 35 milhões de reais, né, que é um valor significativo para uma pessoa física, né, mas quando a gente vê um fundo de 3 bilhões de reais, não representa ali, né, um percentual tão alto, não, mas eles colocam aqui, né, uma taxa de 1,977, interessante, 9,6, 10,44, 10,7, né, são taxas ali bem interessantes, beleza? Expectativa de desembolsos futuros. A equipe de gestão segue focada na alocação dos recursos captados na sexta emissão. Nesse sentido, possuímos um pipeline em andamento que inclui algumas operações em estágio bastante avançado de estruturação. Abaixo, compartilhamos as operações que, de acordo com as nossas expectativas atuais, devem ser concluídas e desembolsadas nos próximos meses. É que eles mostram, né, um volume até significativo, né, em PCA mais 11, PCA mais 11, 10,7 e 10,5, né, num volume ali já considerável de 243 milhões de reais, né? Em relação ao IPCA-CDI, a gente já falou, aqui é um fundo ali concentrado no residencial, também é parte em escritórios, mais uma vez comparado com o Securities, lá é um pouco mais equilibrado, aqui já é um pouco mais voltado para o residencial, né? Mas esse é um fundo que se pretende também ter uma rentabilidade um pouco maior, beleza? Formações contábeis, né, tem uma despesa maior, né, mas ainda assim continua financeiramente saudável, que é o importante, né? E aqui tem um pouco de resultado de fundo imobiliário também, né? Então, para quem não gosta tanto, vale a pena ficar de olho, né, nesse sentido, mas eu acho bem pequenininho comparativamente, beleza? Resultado distribuído de 1,05 e uma reserva acumulada de 0,69, com resultado geral gerado no mês de 1,03. Tem uma reservinha ali, né, que já ajuda bastante. Né? Para melhor orientação dos investimentos, informamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações IPCA referentes a 2 meses, a apuração dos resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de junho a ser distribuídos no mês de julho refletem aproximadamente o IPCA dos meses de maio e abril. As apurações mensais do índice dos períodos em questão representam níveis mais estáveis quando comparados com os registrados com os meses mais recentes.
Com relação à parcela pós-fixada, ou seja, CDI, a rentabilidade beneficiou o nível de spread atrativo dessa parte da carteira, com a Selic se mantendo inalterada na reunião do Copom no dia 19 de junho. Por fim, ressaltando que a carteira do fundo permanece saudável, não havendo nenhum evento negativo de crédito no portfólio. Pessoal, teve uma piora no cenário fiscal, né? Então, muito provavelmente, sim, a taxa Selic vai se manter ali acima dos 2 dígitos ao longo do ano, que a gente esperava que cairia, mas nope, não foi o caso, beleza? Hoje, o fundo está sendo negociado a R$ 106,55, né? Então, quando a gente compara, né, com outros fundos descontados, eu acho que está caro, como eu disse antes. Aqui ele coloca a rentabilidade, né, que ainda assim é uma rentabilidade interessante, mas por que eu estou falando de preço? Porque quanto mais barato você comprar, melhor vai ser, não é? Cota diária, as matrizes de sensibilidade demonstradas abaixo apresentam um spread médio da carteira do fundo, que eu acabei de falar. Aqui está 105, mas eu, né, olhando hoje aqui, já está 106,5. Então, já foi para aqui, não é? Ou seja, diminuiu bem, para você ver como é que diminui, né, o spread, né, assim, ou seja, quando você está comprando dívida, quando você paga mais barato, relativamente falando, né, da dívida que tem no fundo, você vai ganhar mais com isso, beleza? É simples assim. Nunca pague caro, tá? Por nenhum fundo, mas especialmente por fundos de crédito. O percentual da carteira, esse é um fundo que tem uma concentração um pouco maior aqui na MRV, né? Uma gigante, né, maior da América Latina aí, mas ainda assim tem uma concentraçãozinha, mas claro, né? É um fundo muito diversificado, como vocês podem ver, com uma maior concentração em 7,2%, que não é abaixo de 10%, ou seja, que é abaixo de 10%, muito tranquilo, né? Então, o fundo ali, apesar de ser um nome high yield, ele é muito, muito mais seguro do que muita coisa que a gente vê ali, que se diz mais segura no mercado, né? Acompanhamento da carteira, durante o mês foram realizadas assembleias de determinados ativos investidos pelo fundo. Vamos passar aqui nesses 3 pontos aqui rapidamente. CRI Desenvolvimento de Extrema, foi realizada uma assembleia para aprovar uma carente de 2 meses do CRI com o intuito de dar flexibilidade para o proprietário do imóvel de concluir o processo de locação do galpão logístico. O CRI Edifício Barra da Tijuca, foi realizada uma assembleia para aprovar um reforço das garantias de recebimento dos locatários do CRI, com a inclusão do novo contrato de locação no âmbito da seção fiduciária dos recebíveis, para atender ali o índice de cobertura mínimo da operação. E o CRI Edifício Flamengo foram realizadas assembleias para aprovar ajustes do crédito financeiro do CRI com a implementação da carência temporária no pagamento da amortização do CRI, enquanto o devedor implementa algumas ações visando aumentar a ocupação dos imóveis que compõem as garantias do CRI, incluindo investimentos solicitados por locatários que irão ocupar os imóveis. Nada muito grave comparativamente, né? Como o fundo mesmo disse, né? Segue o jogo. Beleza? Em relação à LTV, que é o Loan to Value, que é a relação entre dívida barra garantia, 77% eu já acho um pouco alto, né? Isso aqui é quanto menor, melhor, mas 40%, 41% aqui já é super tranquilo, beleza? A gente vê que é bem diversificado o fundo, né? Então, super tranquilo também. E você pode olhar, né? Caso você tenha interesse nesse fundo aqui, em relação a isso. E aqui, o fundo sempre, a Kinea sempre mostra, né, essa relação aqui. Tem o KNSC, que é o meiozão de campo aqui, e o Kinea High Yield, que a gente vê aqui com maior, né, no quadrante, maior risco, maior retorno, com mais IPCA na carteira ao longo do tempo. Se você sabe o que está fazendo, né, o IPCA ele tende a performar até mais do que o CDI mesmo. E olha que bater o CDI não é a coisa mais fácil, beleza? Mas é isso, aí ele fica aqui nessa parcela aqui de mais risco, maior retorno, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.